A gente vai começar com uma música hoje, inspirada num texto bíblico bem conhecido, uma música do Asaf Borba. O som tá chegando bem aí? Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Convém que tu cresças e que diminua eu, para que tua glória se estenda por toda a terra. Convém que tu cresças e que diminua eu, para que tua glória se estenda por toda a terra. Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Aleluia. Saudade dela. É. Faz tempo que a gente não canta música congregacional assim, né? Essa é uma música congregacional mesmo, feita para culto. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por esses irmãos aqui presentes. Queremos clamar que o Senhor esteja conosco nessa manhã, falando aos nossos corações, nos alcançando, nos tocando, nos colocando para pensar, Senhor, e transformando o nosso interior cada vez mais, Senhor. Haja mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. A gente vai falar hoje em cima de um... a gente vai falar hoje em cima de um texto de 1 Coríntios. O tema que a gente vai tratar é se esqueça. A gente vai falar em cima do texto que fica em 1 Coríntios, do capítulo 4, versos de 1 até o 5. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Vou ler aqui na NVT. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem a ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação.
1 aos Coríntios 4, de 1 a 5. O contexto desse texto aqui, pessoal, tinha uma polarização ali. Na verdade, a carta aos Coríntios, ela inicia com essa crítica, né, de Paulo. Ele está dizendo que havia uma divisão entre eles, que uns diziam que eram da galera de Paulo, outros diziam que era da galera de Apolo, outros diziam que era da galera de Cefas, que é Pedro, e outros ainda diziam que eram de Cristo, que não era de nenhum desses. Sabe aquela história? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou para cima, porque eu sou de Jesus e tal. Era essa galera aí que dizia que era de Jesus, que não queria a polarização, mas criava um outro polo distinto dos outros três que já existiam. Então, Paulo critica isso neles. Ele começa a falar, por um acaso, vocês foram batizados em nome de Apolo, ou de Paulo, ou de Pedro, né? Então, ele estava querendo dizer assim, todo mundo é de Cristo, vocês todos são, né? E ele gasta os 4 primeiros capítulos, inclusive esse que a gente leu, tratando desse problema, divisão entre eles. Depois, ele conclui a carta, a partir lá do capítulo 13, né? Depois ele fala de outros problemas que havia ali, e problemas graves também, mas é interessante que ele dá mais ênfase nesse problema de divisão. E depois ele vai trazer a solução para todos esses problemas, que é o famoso 1 Coríntios 13, né? Que ele aponta o amor como a liga que pode dar solução a todas essas questões, e como o maior de todos os dons. Se vocês querem ter um bom dom, procurem o amor. E então ele faz o famoso lá, né? A música do Renato Russo, né? Monte Castelo. E ele traz essa reflexão acerca da importância do amor como o maior dom que existe. No trecho que a gente acabou de ler, esse trechinho do capítulo 4 específico, ele está falando do esvaziamento de si, o esvaziamento do ego como um tipo de libertação. Tem um livro que provavelmente alguns de vocês já leu, do Timothy Keller, que se chama Ego Transformado. É um livrinho finíssimo, assim, acho que não chega nem a 50 páginas, é muito fininho. E ele faz uma reflexão em cima desse texto. E é de lá que eu trouxe boa parte do que eu vou compartilhar com vocês aqui, não tudo, mas uma boa parte vem de lá. Ele diz no Ego Transformado, o Keller fala que o ego humano ele tem 4 características básicas. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Quando eu vi essas características, eu cheguei a gravar, acho que uma ampulheta que só Deus pode me julgar, exatamente inspirado essas 4 características do ego, vazio, dolorido, atarefado e frágil, e eu fiz um paralelo com uma bexiga. Depois de um tempo no irmãos.com, a Adri citou a mesma figura. Então eu acho que talvez tanto eu quanto ela ouvimos essa figura em algum outro lugar, pegamos de uma mesma fonte e a gente nem lembra de onde que a gente pegou essa figura. Mas assim como uma bexiga, né? Vocês não são de São Paulo, né? Um balão de festa, uma bola, né? Ela é vazia, né? Ela só tem ar dentro de si. Ela pode ser muito grande, mas ela não tem conteúdo, né? Ela é dolorida no sentido de que ela está tensionada o tempo inteiro. Então, o ego humano, muitas vezes, ele está cheio de vento, está cheio de nada. Ele é dolorido porque ele está o tempo inteiro inflado. Ele é atarefado porque tem que se manter inflado. Você pegar uma bola de encher, você tem que... de um dia para o outro, ela já não está mais cheia, né? Você pode amarrar bonitinho ali, mas de um dia por outro, ela já começa a murchar, né? Você leva aquele monte de balão para casa, né? Quando tem criança pequena em casa, leva um monte de balão para casa da festa, no dia seguinte tá tudo... né? Porque realmente não dura, né? E para a gente manter o nosso ego inflado também é assim, né? O ego, um dia tá cheio, no outro dia já murchou um pouquinho, né? E é muito frágil. O ego que tá muito inflado, o que acontece? Um pequeno esbarrão, uma pequena ofensa, qualquer coisa é capaz de fazer ele explodir simplesmente. Igual uma bexiga muito cheia, que se você colocar ela num calor, já é suficiente para ela estourar, né? Então essas são características do ego humano. E isso não é uma característica de uma pessoa. Você fala assim, puxa, tá falando de mim. Não é de você. É de todos nós. É sobre todos nós. E Paulo, aqui nesse texto, né, que nós lemos, Paulo fala de 3 níveis de preocupação com a própria imagem,
né? O ego, Paulo não usou esse termo, mas é disso que ele está falando. 3 níveis de preocupação, dos quais ele se considera livre. Olha que interessante. Primeiro, ele fala que ele não está preocupado com a sua reputação, com o que os caras pensam dele, o pessoal de Corinto, né? E tem 3 amarras sociais que nos colocam entre nós, que se colocam entre nós e essa liberdade que Paulo está mencionando aqui. Eu não sou preocupado. Quantas vezes você ouve? Eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Na verdade, a pessoa está. Na verdade, ela está. Ela está negando que está, mas ela está preocupada com o que os outros pensam. Muitas vezes, né? Não vou julgar todo mundo aqui. Mas muitas vezes a pessoa está. Agora, o que é que nos amarra? O que é que nos prende a essa condição de estar sempre preocupado com o que os outros pensam de nós? São 3 essas amarras sociais: medo, vergonha e culpa. Eu tenho medo do que pode acontecer se descobrirem blá blá blá. Eu tenho vergonha de alguma coisa que eu não atinjo o padrão que eu espero e tudo mais. E eu sinto culpado, né? Ai, meu Deus, se alguém vê isso aqui, vai ser problema, porque eu tenho culpa no cartório, né? Então, essas 3 características, essas 3 amarras sociais, de certo modo, elas têm um nível saudável, né? Vamos dizer que não tem. As pessoas não saem nuas na rua, né? Primeiro, porque elas têm medo. Segundo, que elas têm vergonha. E terceiro, porque elas têm culpa, porque é crime sair nu na rua, né? Então, há formas saudáveis de viver essas três amarras sociais, que alguns vão chamar de contrapesos, né? Mas há níveis que não são saudáveis, né? O que a gente precisa pensar é: será que o medo que eu tenho está me fazendo bem? Está me fazendo ser um cidadão melhor? Ou ele está sendo prejudicial para a minha saúde emocional? Ele está me prejudicando emocionalmente, né? O nível de medo que eu tenho, o nível de vergonha que eu tenho, o nível de culpa que eu sinto, né? É interessante. Segundo e Paulo vai dizer aqui que ele não está preocupado com isso. Ele não está com medo, não está com vergonha e não sente culpa. É curioso. O segundo aspecto que ele aborda no texto é a questão da autoimagem. Ele fala: nem eu mesmo, né? Minha consciência está limpa. Mas isso também não é garantia nenhuma. É a afirmação que ele faz, né? Paulo reconhece que nem o autojulgamento dele é importante. Mas, ao mesmo tempo, nem que fosse, né? Nem que ele estivesse em importância, ainda assim a consciência dele estaria limpa. Existem 2 extremos aqui que apontam para um mesmo problema. E isso é uma coisa que o Keller fala no livro dele: a alta autoestima e a baixa autoestima. O Keller diz no livro, no Ego Transformado, que tanto a alta autoestima quanto a baixa autoestima são produtos de um mesmo problema. Com uma alta autoestima, a pessoa se considera melhor do que ela é. E ela se esforça para parecer melhor do que ela é o tempo inteiro, né? Então ela fica enchendo esse balão no máximo que ela conseguir. Já a pessoa de baixa autoestima, ela se considera pior do que ela deveria ser. No fim das contas, em ambos os casos, o Keller fala que as 2 pessoas pensam demais em si próprias. Tanto a pessoa que tem uma alta autoestima, quanto a pessoa que tem uma baixa autoestima, elas 2 estão pensando demais em si, né? E no fim das contas, elas têm a autoimagem como algo muito importante, né? É prioridade, né? Seja porque eu já sou melhor do que todo mundo aqui, ou seja porque eu não sou bom o suficiente para sentar aqui com essa turma. Então, as 2 pessoas estão com o mesmo problema. E a solução que o Keller aponta é meio agressiva. Por isso que eu chamei essa mensagem de se esqueça. A solução que ele aponta é o autoesquecimento. Simplesmente. É simplesmente parar de pensar em si. Ser menos preocupado consigo mesmo.
né? Se colocar em segundo lugar. E a gente vai ver diversas passagens em que Jesus, Paulo e vários autores bíblicos sinalizam nesse sentido, né? Autor aos Filipenses vai dizer, na carta aos Filipenses, vai dizer: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Paulo vai dizer que é para considerar os outros superiores a si mesmo, né? Jesus diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. João vai falar que aquele que ama cumpre toda a lei, né? Então todos os autores bíblicos vão sinalizar na direção da abnegação, né? Da renúncia de si como a grande riqueza, como uma grande riqueza do evangelho. Jesus vira para o jovem rico, e eu já citei esse texto, acho que vou ter que fazer um bingo aqui, porque eu acabo citando esse texto quase toda reunião. Mas Jesus fala para o jovem rico que a solução para ele é vender todos os bens e dar aos pobres, né? Se ele vendesse tudo que tinha para dar aos pobres, ele teria que abrir mão de si. Porque na cabeça dele, quem ele era? Rico. Se ele perdesse a riqueza, ele se tornaria o quê? Né? Antes de ontem, eu gravei um podcast e o cara me fez essa pergunta: quem é você? Se defina. E eu tive dificuldade. Eu falei: cara, eu não quero falar que eu sou as coisas que eu faço, porque as coisas que eu faço não me definem, né? E o jovem rico ali, estava encanado com isso. Eu sou rico. Se eu der minhas riquezas para os pobres, o que vai sobrar? Né? Então ele estava preocupado em manter o balão cheio, né? O balão do ego tinha que estar cheio. A gente vai daí para terceiro nível, né, de julgamento aqui, que Paulo aponta, que eu acho que é o mais curioso dos três, né? Porque ele faz uma observação até certo ponto desesperadora. Ele fala que só Deus pode julgá-lo, né? E tem uma frase do Walter McAllister, talvez vocês já tenham ouvido também, que ele fala assim: as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta? Porque se tem alguém que pode me infligir um dano maior do que eu mesmo, do que o mundo, do que qualquer coisa, é Deus, né? A pessoa capaz de me lançar no inferno é Deus, né? Ninguém mais pode fazer isso. Saber que só Deus pode me julgar é reconfortante. Interessante, né? E Paulo fala que o único julgamento que interessa para ele é esse, né? E como é que pode um cara que se considera o pior dos pecadores, né, como ele próprio escreveu, ainda assim tá tranquilo com esse julgamento de Deus? Aí eu fui com atenção para o texto, sabe? Voltei e falei, eu preciso ler melhor isso aqui, porque tem alguma coisa que está passando. Eu li de novo, em algumas versões, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então ele dará a cada um a devida aprovação. Esse é isso que conclui esse texto que a gente leu agora, é o último versículo. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Eu falei, não é possível. Aprovação? O texto todo está construindo como se viesse um julgamento pesado, uma condenação. Até que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros, revelará nossas intenções mais íntimas. Mano, ferrou. Deu ruim, Deus sabe de tudo. Ele conhece aquelas coisas que eu não falo para ninguém, para não passar vergonha. E vai dar aprovação. Eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada nessa palavra. Eu acho que talvez seja tá falando num sentido amplo. Aprovação no sentido amplo, de ser positivo ou negativo, sabe? Avaliação, não aprovação necessariamente. Eu fui para as outras versões. E fui nas antigonas. Fui nas Zara da vida. E eles usam uma palavra pior ainda. Eles usam louvor, o devido louvor. Pera. Então Deus vem, sabendo dos segredos mais obscuros, das intenções mais íntimas, e o que ele dá em retribuição a tudo isso? Aprovação ou louvor? São as palavras que a gente encontra. Cara, Paulo tem a consciência de sua condição pecadora.
Ele não tem dúvida de que ele é pecador. Ele tem consciência da sua condição pecadora. Mas ele também sabe que o julgamento de Deus vai se dar pela lente de Cristo, através da justiça redentora. A gente falou outro dia acerca da justiça de Deus, dos aspectos, as 4 tipos de justiça, né? E a última é essa, a justiça redentora. Se a justiça de Deus me provoca medo, é porque eu espero dele uma justiça retributiva. Eu espero que ele me devolva na mesma medida do pecado que eu cometi. Mas isso passa por uma falta, uma ausência da consciência do sacrifício de Jesus. Porque através da lente de Cristo, eu fui feito santo. Eu não sou mais aquela pessoa. E eu sou, né, aquela história de eu fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e serei livre da presença do pecado. Há um processo de santificação, né, na nossa vivência aqui, que nos faz santos e que nos coloca numa condição de aceitáveis diante de Deus. Eu gosto muito desse texto aos Romanos, capítulo 5, do 6 ao 11. É um texto... Um trechinho dele, pelo menos, é muito lembrado, mas eu gosto dele assim, a perícope inteira, do 6 até o 11 mesmo. Romanos 5, 6 ao 11, diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olha só o que Paulo está falando aqui. Exatamente o que ele disse aos Coríntios ali. Se eu fui justificado, eu vou ser salvo da ira de Deus, né? Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a conclusão aqui, o resumo da história toda, né? O julgamento alheio que eu preciso me livrar e manter essas coisas num nível saudável passa pela questão do medo, da vergonha e da culpa. Eu preciso manter essas coisas sob controle, de certa forma, né? Eu preciso que essas coisas não tomem as estribeiras da minha vida. Se toda atitude que eu tomo por medo, vergonha e culpa, vocês já devem ter visto uma pregação que ficou famosa do Ed explicando como é que as pessoas utilizam medo, vergonha e culpa para explorar financeiramente, pastores da prosperidade, coisas desse tipo. Ele usa exatamente esses três mecanismos, que são mecanismos sociais muito fáceis de você manipular as pessoas, né? O Ed fala assim, que você chega com seu pai doente, com uma doença fatal, e o pastor fala, me dá 5 mil que eu faço uma oração incrível por ele e ele vai ser curado. E aí você olha para seu pai fala, dá o dinheiro pro moço, eu não quero morrer. Né? Aí você fala, cara, eu não dou o dinheiro e meu pai morre. E aí você, pela culpa, ou pelo receio, né, de ser culpado, você vai e dá o dinheiro. E os caras manipulam as pessoas dessa forma. Se você não der o dízimo, você não trouxer aqui, vai vir o gafanhoto, vai tal. Né? Ou então eu falo assim, todo mundo que é dizimista, ou todo mundo que trouxe a oferta, levanta o envelope. Aí você fala, cara, que vergonha, só eu que não vou levantar esse envelope, só eu que não vou lá na frente. Né? Então as pessoas utilizam esses mecanismos para manipular. Estou dando um exemplo do pastor da prosperidade, mas não é só ele que utiliza esses mecanismos. Tá? Muitas outras formas, muitos outros momentos se utiliza desses mecanismos para manipular as pessoas. Medo, vergonha e culpa. Então a gente precisa ter uma relação saudável com essas coisas. Como? Aí a gente vai discutir no final. O próprio julgamento prende a gente num simulacro da autoestima. Essa é a segunda conclusão que eu tirei. O meu julgamento, o que eu acho de mim mesmo, seja uma alta autoestima ou uma baixa autoestima, vai me prender num simulacro de mim, que não sou eu, na verdade. É só um avatar de mim, é uma simulação de mim.
que eu projeto. Puxa, eu deveria ser melhor. Ou eu sou melhor, né? E aí a gente fica preso nisso também. É um tipo de amarra, né? Agora, a terceira conclusão é a mais absurda de todas essas. Que o único julgamento de todos esses que pode nos libertar é o de Deus, por meio da sua justiça redentora. Então, quando eu olho para mim e me vejo pecador, isso pode ofender a minha autoestima, de certa forma, né? Se a minha autoestima estiver frágil, né? Se eu tiver com um ego inflado. Chega por uma pessoa com um ego inflado, cheio da sua santidade, da sua superioridade religiosa, da sua teologia correta, e diz para ela: você é um pecador igualzinho àquela pessoa que você julga, que você condena. Ele vai ficar ofendido com essa afirmação. Mas uma vez liberto por meio da justiça redentora de Cristo, isso já não nos afeta mais. Porque eu sei que não é a minha condição de perfeição que me faz aceitável diante de Deus, mas o sacrifício que Jesus fez por mim. Não existe condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus. É isso. Isso que eu queria trazer hoje de reflexão, ainda passeando pelo tema da justiça, que é um tema que tem tomado minha cabeça esses dias e me feito refletir muitas coisas. E para concluir, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Queria fazer uma pergunta bem aberta, assim, para a gente poder participar com bastante liberdade. Se vocês pudessem compartilhar qual desses 3 julgamentos é o mais preocupante para vocês, o que faz você perder mais a tranquilidade, a paz? O julgamento divino, o julgamento de si próprio, né? Ou o julgamento dos outros? Qual que mexe mais com a tua cabeça, assim? E aí a gente pode trocar uma ideia sobre isso e percepções e tal. Se quiser falar alguma outra coisa também, dentro do tema, fica à vontade também. Para mim, o mais difícil é o julgamento dos outros. Para mim é um pouco complicado nisso. Mas é interessante o que você falou, né? Para gente não se importar. Começar a se importar mais com os outros do que com a gente realmente. Eu não via por esse lado, porque eu sempre tive a baixa autoestima. Uhum. Só que vendo assim, né, por esse lado, a gente só se importa com a gente mesmo também, vendo, né? Porque a gente só vai ficar remoendo dor e tal, porque eu sou assim, sou assado e tal, e só vai ver eu, sempre o eu, e não o outro, né? Então, achei bem interessante isso daí. De começar a não se importar comigo, mas se importar mais com os outros. E isso vai me ajudar, né? Nessa dificuldade. Se você for pensar assim, a minha baixa autoestima, na verdade, não é preocupação com o próximo. Entende? É uma preocupação comigo, né? Como você disse. Como é que eu posso me preocupar com o próximo sem me preocupar com o que ele pensa sobre mim? Sabe aquela piada famosa de vamos parar de falar sobre mim e vamos falar sobre você. O que você acha de mim? Eu não sei se a gente consegue definir esse debate da autoestima dessa forma, assim. A gente precisava do Rafa aqui para essa conversa. Pois é. Né? Porque, ao meu ponto de vista, por exemplo, o Keller trata o tema de alta autoestima e baixa autoestima de maneira muito simplista, por exemplo. Né? Muito simplista para provar o ponto dele, inclusive. Tá? O que é mais grave ainda. E
Mas ok. A gente estava conversando aqui agora também e a questão do julgamento divino é o que menos nos preocupa. Os outros são mais graves. Justamente por causa pela questão da justiça retributiva, fé, né, que você falou, né? Eu esqueci os termos. Pela fé, a gente não se preocupa. A gente tem essa confiança, essa tranquilidade de não ter um ultra julgado. Acho que agora é isso, né? Mas no passado era muito, muito preocupante, porque é esse medo do inferno, né? Que a igreja falava muito. Hoje em dia a gente já descansou mesmo, na verdade. Depois que saber que não existe mais, né? Mas enfim, mas a gente precisava do Rafa aqui para definir melhor, porque eu acho o debate do Keller fraco sobre a autoestima. Fraco mesmo. Não, é que ele fala mais sobre o ego, né? Que então, a baixa autoestima e a autoestima são duas faces da mesma moeda. Sim. Só que realmente é controversa essa afirmação, né? Tem várias outras aprofundamento nessa envolvendo. Só que isso é a questão Só que isso é uma questão da psicologia. Que a gente não consegue dizer e afirmar, e nem ele como pastor consegue afirmar com e é sempre propriedade, isso né? Exatamente o que ele quer dizer. Sim. Principalmente no ponto que ele quer chegar depois. Que a questão é o esquecimento. Não é bem assim, né? Enfim. Mas ok. Isso é para vocês verem o quanto é importante todos estarem, todos participarem da reunião, porque ajuda, cada um tem uma contribuição muito rica, né? A falta do Rafa aqui, pô, seria excelente. Ele poderia aprofundar muito mais esse tema. Pois é. Né? É isso. Legal. Acho que essa questão do... Aliás, esse é um assunto que na terapia dá muito pano para manga, né? A pessoa que demais se preocupa com o que os outros pensam. A questão que eu acho muito rica que o Keller propõe é que pensar no que os outros pensam não é pensar nos outros. Não é pensar no bem dos outros. No fundo dessa questão está uma preocupação consigo mesmo. Né? Talvez o Keller esteja sendo simplista, talvez eu seja mais simplista que ele ainda na hora de tentar transmitir essa ideia, porque o Keller gastou algumas páginas e eu falei alguns minutos. Mas o ponto é que o motivador ainda é uma ideia centrada em si. Né? Talvez o remédio que o Keller propõe, né, não seja para todos. Eu diria que só funciona para quem segue Jesus. Essa ideia de negação... Oi? Perdão? É uma preocupação com a imagem, né? É uma preocupação com a imagem. Exato. Às vezes a gente... Vou dar um exemplo pequeno, assim. Jesus está lá na casa do Simão, chega uma mulher, quebra um perfume, derrama nos pés dele. Um dos discípulos, um dos homens que estava lá, fala assim, poxa, a gente podia... esse perfume é caro. Podia ter vendido e alimentar um monte de gente. A preocupação desse homem estava... Né? Depois a gente ouve que Jesus responde para ele, os pobres sempre tendes convosco, tal. Mas a preocupação desse cara estava em suprir a necessidade das pessoas, ou a preocupação dele estava no que vão pensar de uma mulher ou do mestre que aceita uma oferta de um perfume caro. Entende? A preocupação dele não estava em suprir a necessidade. Por isso que Jesus responde, os pobres estão sempre aí. Você nunca se preocupou com o pobre. Agora, de repente, você está preocupado com o pobre. Então, não é sobre o pobre. É sobre si próprio. Pô, eu tô andando com esse cara. Vão ficar falando por aí que ele tá fazendo isso e aquilo. Né? Então, há uma preocupação
excessiva na autoimagem, né? Mas concordo com o Lepe, que essa discussão merece um aprofundamento. Aliás, seria uma boa... E eu acho que cada um também sabe de si, né? Então, cada um vai encontrar um jeito, vai ser diferente. O meu jeito é diferente do Lepe, é diferente do Davi, é diferente da Radassa, é diferente de você, diferente da Isa, entendeu? Eu, nessa palavra, eu já me encaixei, já me encontrei, porque eu tenho muita dificuldade, você sabe. Eu tenho muita baixa autoestima, demais. E a minha vida não vai por causa disso. Porque eu estou sempre me preocupando das pessoas, o que pensam de mim, de aceitação. Eu queria que todo mundo me aceitasse, mas não é assim. Então, eu acabo centrando muito em mim tudo também. Então, acho que é um exercício também, né? Aí eu entendi esse esquecer, né? Para mim seria bom eu esquecer disso para minha vida fluir mais, né? Mas claro que cada um vai ser de uma maneira diferente. O Rafa, né? Sabe, é da área, tudo, né? Mas é válido, né? Eita, todo mundo ficou quietinho. A Thaisa deu risada. Pode fazer um julgamento do Keller aí também, Davi. Davi está preparando a paulada. Eu vi ele anotando ali. Falei, ih, rapaz, lá vem. Não, eu estava pensando aqui, na verdade, porque eu acho bem difícil definir o momento, o que eu penso disso, porque eu acho também difícil definir o momento em que eu vivo, o que é que eu penso, porque eu meio que estou me recuperando, sabe, de uma vida toda de convivência com uma doutrina reformada e neocalvinista, sabe? E a minha quebra disso foi assim relativamente recente. Então eu meio que acho que me liberei para pensar um pouco mais assim, mais livremente sobre isso, principalmente esse assunto de autoestima, porque antes era assim pecado, sabe? E hoje eu acho que eu tô indo num caminho totalmente reverso do que eu aprendi, sabe, com esse conservadorismo, com esse fundamentalismo. Só que, não sei, eu acho que ainda estou me recuperando, como eu falei. Porque, às vezes, bate aquela culpinha cristã, sabe? Aquele momento onde eu me sinto perdido, sabe? Em o que é que eu acho a respeito disso, sabe? É o problema com definições, sabe? Então, não sei, acho que a música que me define hoje é a do Cartola, preciso me encontrar, sabe? Eu vou voltar depois que me encontrar. Porque é isso, e não somente para esse assunto que foi tocado da autoestima, mas com várias outras coisas, sabe? Então, eu acho que eu me encontro nesse momento de recuperação, onde eu tenho me permitido pensar mais livremente, só que eu ainda não sei nem definir assim o que tu falou de qual o julgamento que mais me aflige, sabe? Eu sei que não é o de Deus hoje, porque eu, graças a Deus, tenho vivido um momento ímpar, sabe, com Deus, depois que eu me permiti pensar além do local da igreja, sabe? Hoje eu sou quase, na espiritualidade, sou quase um místico e tenho experimentado muito disso e tem me alimentado muito. Porém, no campo no campo comunitário, sabe, de lidar com pessoas e com cristãos,
eu meio que tô pisando em ovos ainda, porque é muito difícil. É muito difícil tomar esses posicionamentos e não lidar com esse julgamento, sabe? E até no julgamento a gente meio que fica perdido em como lidar, porque, assim, dar demasiada atenção ou, assim, ignorar totalmente, eu meio que fico ainda perdido, mas, assim, tenho pedido ajuda para Deus, para lidar e ter saúde mental para aguentar isso tudo, né? Então é um mix de sensações e sentimentos que envolve tudo isso. Eu não falei disso aqui, até porque Paulo não aborda desse aspecto, mas existe também a ideia de que quando o outro me julga, isso fala mais sobre ele do que sobre mim, né? Não sei se vocês já ouviram algo nesse sentido. O julgamento que o outro infringe sobre mim, ou que o outro infringe sobre quem quer que seja, não é sobre a pessoa julgada, mas sobre o julgador, né? Em linhas gerais, né? Tem aquela parábola famosa, né, do credor incompassivo, né? Acho que eu já citei ela também em algum momento, que o cara tinha uma dívida impagável, essa dívida é perdoada, e ele saindo dali da sala do senhor, ele vai procurar o cara que devia peanuts para ele, uma merreca, né? E aí isso diz respeito a ele, não a dívida do outro cara, né? E a gente vive muito esse processo, né? Por isso que eu penso que quando a gente renuncia ao pensar de si, né? Demais, isso passa por se preocupar se fulano tá me julgando dessa forma, o que será que tá passando na cabeça dele? Que momento será que ele tá vivendo? Será que isso não é uma dor que tá lá dentro cutucando e incomodando, né? Não é sobre mim, no fim das contas, né? Apesar de me ofender, né? Machuca, né? Quando o cara vem, a gente passou por isso recentemente muito, machuca. Mas isso diz mais respeito sobre uma incompreensão que o julgador tem de si próprio, uma dificuldade, um dilema que ele vive, do que sobre mim, né? E eu acho que vale a pena o deleitar-se em Deus, é um pouco disso, né? Colocar, cara, minha expectativa está no julgamento de Deus, e desse eu já sei o final. O Fontana está fazendo uma série, né, em cima da Bíblia 365 lá, e ele esses dias estava falando de que ele usou um exemplo, inclusive, de um desenho do He-Man, dizendo que ele era criança e estava aflito assistindo o He-Man. Aflito, assim, porque não ia desenrolar, não ia resolver a história. E a mãe dele virou para ele e falou assim, viu, calma. Todo fim do desenho do He-Man dá tudo certo, né? Fica tudo bem, tudo se resolve, né? E a gente já conhece o final, né? E aí tem a musiquinha do Corpo lá que ele canta, né? Que o bem vence o mal. E aí ele trouxe uma reflexão em cima disso, né? De que nós já conhecemos o final da história, né? Então as nossas aflições, né? Paulo vai dizer que nossa leve e momentânea tribulação, né? Não há de comparar-se ao peso de glória. Então, entendendo essas coisas, entendendo o fim de todas as coisas, né? Isso nos dá uma leveza, inclusive, para lidar com o julgamento alheio e com o auto-julgamento, né? Acho que a gente talvez consiga, né? Se a justiça de Deus não é um problema na nossa cabeça, a gente talvez consiga usar isso como mecanismo para lidar com os outros dois julgamentos, né? Que são mais críticos, né? Quer comentar algo, Gilbert? O que a gente ouve dos outros, a opinião dos outros ainda nos afeta, né? Quando a gente chegar num outro nível de evolução, que a gente sabe que o amor de Deus
é suficiente na nossa vida, aí essa opinião dos outros deixa de nos afetar, a gente já está. Mas realmente a opinião dos outros ainda nos afeta. Eu não cheguei a esse nível de evolução, né? Que não me interessa o que os outros pensam. Nós temos uma reputação a zelar e isso é importante para a gente, né? Uhum. Agora, até que ponto que isso me afeta? Até que ponto pode virar uma neurose, pode ser um pouco caro, pode ser, mas assim, de uma certa forma me afeta sim a opinião dos outros. Eu acho isso até saudável, né? Porque nós, de certa forma, a gente vive em sociedade, em comunidade. E se a pessoa não te respeita, se a pessoa não tem uma boa impressão de você, ela nem te ouve. Mas, exatamente. Não é meu nível que isso me afeta, né? Isso que é grave. Eu acho que isso que é grave. Exato. Até que isso me afeta. A um nível saudável, né? Isso, o nível saudável é positivo. Agora, quando isso começa a ficar muito forte, muito determinante da minha vida, aí passa a ser maléfico, né? Aí eu preciso da cura de Deus, eu sou o amor de Deus na minha vida, né? Que o amor de Deus é maior na minha vida e que Ele me aceita, isso basta, né? Uhum. Talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio, inclusive ponderando aqui em cima do que a crítica que o Lep fez. O Lep não fez, né? Ele trouxe uma crítica que já estava posta, né, Lep? Não é de sua autoria a crítica à posição do Keller. Mas a crítica que ele colocou, eu acho que é importante. Nós entendemos que não significa se livrar absolutamente de todo medo, vergonha e culpa. E não significa abrir mão totalmente da autoestima, ignorar a autoestima, né? Eu acho que há níveis saudáveis. Olha, e dá para dizer que há níveis saudáveis de medo, de vergonha e de culpa, e há níveis saudáveis de alta autoestima e de baixa autoestima também. Dá para ter baixa autoestima num nível saudável, que não me afeta, né? Cara, eu não me acho grande coisa, mas bora lá, né? Ou, eu me acho muito bom nisso e tudo bem, né? Dá para ser saudável nessa relação. Agora, o duro é encontrar esse ponto, né? Equilíbrio. Encontrar esse ponto é trabalhoso, né? Porque... Se você falar com o Rafa e com qualquer doutor, que eu já fui em vários psicólogos, vários psiquiatras, eles vão falar a mesma coisa. O negócio é buscar sempre o equilíbrio. Nunca mais de cada coisa. É o equilíbrio. Mas é difícil. E é curioso, cara, que essa busca por aprovação, né? Essa semana, não sei se vocês viram, o Duca Tambasco fez um post fez um tweet, uma threadzinha contando uma história de que quando eles estavam gravando uma música, estavam fazendo acho que um documentário, e ele foi dar uma declaração sobre a falecida, né? A esposa do Mauro, que morreu. E ele se emocionou muito falando dela, assim, chorou e tal. E ele pediu para, pelo amor de Deus, não colocar no documentário, porque aquilo era uma exposição muito íntima, muito particular, né? Que não era um negócio legal de expor, né? Mas as pessoas hoje, aí eu comentei embaixo do tweet dele que pouco tempo, e eu vi em algum lugar isso também, que pouco tempo atrás as pessoas escreviam num diário e ficavam bravos se alguém lesse, e hoje as pessoas publicam na internet e ficam bravas se ninguém lê, né? A gente está muito em busca de aprovação, né? Ou de aprovação ou de compreensão, de certa forma, que é muito a misericórdia das pessoas, né? Olha como eu estou sofrendo, olha que dura a situação que eu estou passando, e nisso a gente se expõe, né? E isso não é saudável, né, bicho? Não é nada saudável, porque expor-se, ainda mais numa rede social, né, num lugar que tanta gente mal intencionada pode ter acesso a essa informação, né? Tanta gente odiosa, né? Vão utilizar isso para quê, né? Então, eu achei pertinente a thread do Duca, exatamente porque ele expõe uma realidade que a gente vive, uma coisa da pós-modernidade, né? Na pós que eu estou fazendo, o professor Renato Camargo estava dizendo que das características da pós-modernidade há uma
um excesso de exposição na internet. Então, a pessoa vai tirar roupa na internet. Porém, ela não te convida para entrar na casa dela. Né? Antigamente, na modernidade, o acesso à casa do seu vizinho, muitas vezes era irrestrito. Você abriu o portão e entrava. Você não precisava nem tocar uma campainha, né? Claro, tem uma questão de segurança, né? Envolvida em deixar o portão sem cadeado hoje, né? Há uma questão de segurança envolvida. Mas há também uma questão comportamental, assim, psicológica envolvida também, né? Então a pessoa, ela não quer que você vá na casa dela, mas ao mesmo tempo ela se expõe, abre as vísceras, né, para todo mundo na internet e quer que as pessoas vejam, que se compadeçam, ou que gostem, ou que, enfim, que reajam, né? A tal da relevância, a busca por relevância, né? Acho que isso fala muito de como a gente tem tido uma relação não muito saudável, tanto do auto-julgamento quanto do julgamento dos outros, né? Isso. Mais algo a acrescentar? Perfeito. Vamos. Vocês têm algum motivo para a gente orar? A Débora está doente, né? Comentou no grupo do WhatsApp. Acho que vale a pena a gente orar por ela. Que tá de boas. De boas? O sotaque do Lep, de boas. É bonito o sotaque do Sul, eu gosto. Eu queria que orasse, porque essas semanas, assim, eu nem sei explicar, né? Se é de Deus, do meu coração, mas, assim, tá incomodando bastante, né? Então, assim, eu queria que você orasse, né? Não só por mim, por você, mas por todos no grupo, para Deus abençoar a gente nos nossos trabalhos, financeiramente e tal, porque, assim, de verdade, eu, né? Não estou falando por mim. Eu queria muito poder ajudar mais pessoas. Uhum. E agora eu não estou trabalhando mais, tal, né? E eu lembro que o Jamê falava assim, né? Se você quer alguma coisa, né, tal, né? Ore, dobre o joelho para o seu marido, né? Ganhar mais, tudo, para que vocês possam abençoar mais pessoas. Então, assim, eu gostaria de abençoar mais pessoas. Porque eu estou vendo que tem muitas pessoas necessitadas e isso tá assim, tá me incomodando, né? Eu gostaria mais de poder ajudar mais. Isso aí. Legal. Muito bem. Dentro daquele desafio que eu lancei, né, da gente criar a conta, até eu criei uma conta no Banco Next lá e passei o Pix. A gente está recebendo algumas ofertas lá, tá sendo legal, cara. É assim, algumas pessoas que têm me procurado, eu tenho já mandado ajuda por ali, tá sendo um meio interessante, assim, a princípio tá funcionando bem. Porque, de fato, estava difícil assistir a quantidade de pessoas que procura. Todo dia eu chego pelo menos com uma ou duas para Dani, falando, ó, fulano tá precisando disso, tá precisando daquilo. É difícil porque tem algumas pessoas que é a necessidade básica, né? Que é comida e tal, então o coração dói, né? Uhum. Não é fácil. É difícil ver a situação que está acontecendo. Eu sei que a gente
não vai poder ajudar todas, né? Uhum. Mas aí a gente dobra o joelho e fala, Senhor, supre a necessidade de alguma forma dessas pessoas. Mas eu creio muito em Deus que Ele pode fazer as coisas acontecerem, né? Então, por isso, e me machuca muito ver, né? Porque, graças a Deus, todos aqui temos comida na mesa, temos as coisas, tudo. Até muitas vezes eu fico pensando, né? Nossa, a gente corre atrás de tanta coisa para ter, é reformar isso, é coisa. Não é ruim, mas no meu coração Deus está falando tanto, eu falo assim, mas nossa, eu estou perdendo um pouco o gosto disso, sabe? Uhum. Dessas coisas eu estou achando bom, porque eu perco um pouco o gosto disso para poder ajudar mais as pessoas, senão eu vou ficar centrada só em comprar coisa, ficar com coisa, reformar coisa, ter casa, isso, né? E eu quero mesmo que Deus leve meu coração a isso, né? A ajudar pessoas, né? Eu tô vendo no jornal, né? Nem tô gostando muito de ver jornal. É demais de pessoa necessitada passando. E qualquer um que começa a falar o que perdeu, tudo dói, né? Uhum. Não é fácil. A gente viu há um tempo atrás uma palestra do Capelletti, do Paulo Capelletti. É tocante ver o trabalho, né? Assim, como ele tem atuado, assim, e desafiador demais, né? A realidade que a gente enfrenta, desafio de não passar alheio à dor, né? Do outro. E muitas vezes a gente se sente incapaz, né? Isso Exatamente. é desolador, assim, quando existe uma necessidade lá exposta e para algumas pessoas, não foi só para uma pessoa, eu disse recentemente, olha, você não desespere. Quando você tiver uma necessidade, fale comigo. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar comigo, aí deu problema, né? Porque eu não tenho uma forma mágica de resolver os problemas de todo mundo, né? Mas eu tenho interesse em resolver, né? Em ajudar, né? Mas, cara, quando a pessoa compartilha uma dor, você fala, cara, doeu aqui também agora. Ai, meu Deus, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com isso? Né? Exatamente. Bom, isso é difícil. Que o Senhor a gente ouve isso em tanto lugar estranho, né? Mas o Senhor é dono do ouro e da prata, né? Essa é uma verdade, apesar dela ser usada para muitos fins escusos, é uma verdade, né? O Senhor é a terra e tudo que nela existe, né? Então todos os recursos são dele, né? Então que ele abençoe aí. Muito bem, vamos orar por esses dois motivos, então, da Débora e essa questão das finanças aí. Bem. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua graça maravilhosa. Te louvamos porque o Senhor nos perdoou e o Senhor já garantiu a nossa redenção, já pagou o preço por nós. Por isso nós não tememos a ira de Deus, porque nós sabemos que ela foi depositada sobre o Senhor naquela cruz, nos trazendo liberdade. Obrigado, porque nós somos comprados, nós somos redimidos. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos dos lugares celestiais. E isso nos dá conforto, Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com o julgamento dos outros, o julgamento de nós mesmos. Precisamos aprender a lidar, Senhor, de forma saudável com essas coisas, Senhor. Sim. Guia-nos nesse caminho, Senhor. Guia-nos para que isso não nos atrapalhe, Senhor, na caminhada, para que isso não interrompa a nossa caminhada, para que isso não transforme, Senhor, tudo em dor, simplesmente, mas que a gente consiga olhar para o Senhor, olhar para o seu sacrifício, olhar para o amor que o Senhor demonstrou por nós e entender que isso vale mais do que todo julgamento que podemos ter, positivo ou negativo. Quero te pedir também, Senhor, pela saúde da Débora. Sim. Ela provavelmente está com Covid. Senhor, nós pedimos que o Senhor traga paz ao coração dela nesses dias, a tranquilize, Senhor, para enfrentar essa doença.
Senhor, Senhor, cura ela, Senhor. Traz, Sim, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, lida com o corpo dela, restaura a sua sim, saúde, Pai, em traz nome de disposição, Jesus. Senhor, física, disposição mental, para ela encarar esse tempo aí e sair bem. Sim, No nome de em nome de Jesus. Jesus. Também te pedimos, Senhor, por essa questão que a Dani trouxe, das nossas finanças, Senhor, de abençoe todos nós cada do um, grupo, Senhor. Senhor. Nós nos dispusemos a ajudar pessoas que estão passando por necessidade. Nós nos dispusemos a ajudarmos uns aos outros aqui no grupo também, Senhor. Que haja, Senhor, antes de tudo, liberdade para compartilhar suas dores, suas dificuldades, Senhor. Que Sim, ninguém sim, fique sofrendo sozinho, é mas que verdade. tenha total liberdade, Senhor, de me procurar, de procurar qualquer um do grupo, Senhor, pedindo ajuda. E que o Senhor esteja provendo, Senhor, o sustento para isso. Que o Sim, Senhor providencie, nós sabemos que tudo é do Senhor. é verdade. Que o Senhor derrame bênção, Senhor. Que o Senhor derrame riqueza, recursos, Senhor, Sim, Senhor, em para nome que de nenhuma Jesus. dor seja ignorada, Senhor. É, Pai. Para que nenhuma necessidade seja ignorada. Sim, Senhor. Nós vivemos num mundo caído e esses dias nós temos tido cada vez mais contato com a maldade humana e com o que essa opressão causa na vida das pessoas. O que a ganância pode promover de destruição. Nós temos cada vez mais desempregados nesse país, cada vez mais pessoas passando necessidades, e agora catástrofes naturais e catástrofes induzidas pela própria ação humana. Senhor, tem misericórdia, Senhor, que as nossas contas, nossas casas, tudo aquilo que possuímos, Senhor, estejam à disposição e que o Senhor use e que nós possamos ser mordomos daquilo que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, turminha. Tava com saudade pra caramba do Davi, mano. Nossa, fazia tempo que eu não via o Davi. Verdade. É recíproco. Tô com saudade também do Lucas e da Bia. Pois é. Também. Pois é. Bastante. Eles estão bem, Radassa? Então, o Lucas estava de férias, eles foram viajar um pouquinho. Uhum. Aí logo ele volta ativo. Muito bueno. Tá bom. É isso aí, turminha. Deus abençoe vocês. Abençoe, bom domingo, boa semana. Bom domingo para vocês também. Daí a gente conversa no grupo se a gente